pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dicas práticas para a hora do seu homeschool, para aquele momento em que a criança vai estudar, para deixar esse momento mais eficiente, para otimizar o seu tempo aí com a sua criança. Tá? Eu quero compartilhar com vocês essa dica de ouro, que é deixar tudo organizado com antecedência, certo? Então, antes daquele momento que você separa para fazer o estudo formal com a sua criança, você se organiza e deixa todo o material separado. Por exemplo, você vai fazer uma atividade usando um livro para, baseado nesse livro, fazer uma interpretação de texto. Então já deixa esse livro separado, né? Já localiza ele na casa com antecedência, antes de trazer a criança para o local do estudo. Ah, vou usar também giz de cera para a criança fazer uma ilustração. Já deixa esse materialzinho separado, né? Eu sei que aí a maioria das pessoas não tem um lugar exclusivo para fazer o ensino domiciliar. É o meu caso, eu também não tenho um lugar na minha casa que é só sala de aula, né? As crianças aqui em casa estudam na mesa de jantar mesmo, né? Eu até tenho um espaço bem gostoso que vocês podem ver aqui atrás, né? Que é um espaço preparado para elas. Mas no momento da aula, eu preciso separar também previamente muita coisa. Então, voltando ao exemplo do livro aí, vocês já deixam o livro separado, o giz de cera. Ah, eu também vou precisar de tesoura e cola. Já deixa a tesoura e a cola separado, ou num lugar bem facinho para a criança ir buscar, tá? Por quê? Porque senão você vai começar ali pega a sua criança, né, tira ela, por exemplo, da brincadeira que ela estava fazendo, ou da atividade da vida prática que ela estava fazendo, e vamos começar a nossa aula. Aí você deixa a criança ali, ela está pronta para começar a atividade. Aí você fala, peraí que a mamãe vai buscar um livro. E você se ausenta por um tempo, quando você voltar, essa concentração dessa criança já se esvairiu, tá? Ela já viu alguma coisa passando, ela já se distraiu, e aí você acaba perdendo ali o time de estar estudando com aquela criança. Então, fiquem atentos a isso, né? Se você tem mais de uma criança, isso é muito mais importante ainda, porque o tempo que você tira para pegar um material para uma criança, a outra que já estava estudando, ela vai te acompanhar com os olhos para saber o que a mamãe foi fazer, para saber se o material do outro é mais interessante do que o dele, né? E isso acaba dando muita dispersão e você perde muito tempo. E não é só uma questão de tempo, tá, gente? É uma questão de você construir um hábito na criança de organização. Então, essa organização, ela vai, ao longo dos anos, mostrando para a criança que ela precisa se preparar para as coisas, né? Que existe um processo antes e existe um processo depois. Só que esse processo depois vai ser conteúdo para um outro vídeo, tá? Aqui eu quero falar com vocês sobre essa preparação antes da aula, tá? Então, por exemplo, aqui em casa eu gosto de fazer as atividades, né, do homeschool no período da manhã, porque eu acho que as minhas crianças, pessoalmente, tá, se concentram muito melhor nesse período. Aqui, como a nossa região é uma região muito quente, também é um período mais fresquinho, né, que as crianças só com uma janela aberta e um ventilador conseguem ficar bem. Já no período da tarde fica muito abafado, elas ficam muito estafadas, né? No meu caso aqui, as crianças que dormem à tarde, elas acordam um pouco assim, ranzinhas, sabe? Até acordar mesmo e ficarem bem, demora um tempo. Então, aqui em casa nós elegemos o período da manhã. Logo, ou eu acordo mais cedo para organizar esse material, ou eu já deixo ele organizado do dia anterior. Eu, particularmente, gosto de deixar o material organizado da semana. Então, eu organizo separadinho já por dia da semana o que cada criança vai estar estudando ali, deixo o material organizado, coloco clips, preparo tudo direitinho, para no momento da aula eu não precisar investir muito tempo nisso, né? Só ir lançando mão e pegando o que cada um tem para fazer,
né? Eu tenho uma organização por caixas, então eu tenho uma caixa da Sofia, eu tenho uma caixa do Murilo e uma caixa do Pedro, que ficam as atividades. Então, tudo que é da Sofia fica no espaço dela, tudo que é do Pedro no espaço dele, tudo que é do Murilo no espaço dele, para eu não misturar esses materiais. Mesmo que eles façam coisas iguais no momento dos estudos de unidades, eu gosto de deixar separado nas caixas, até para eles mesmos compreenderem que cada um tem o seu espaço, tá? Então, recapitulando aqui com vocês. Antes da aula, antes de você trazer a criança para o local que você vai estudar, você precisa estar com tudo em mãos. Ah, então hoje não era a aula do livro, por exemplo. Hoje eu quero fazer uma outra atividade. Eu quero fazer uma atividade de matemática com material concreto. Aquela que você mostrou, Beth, por exemplo, né? De tabela de valor posicional. Então você já tem que ter essa tabela feita com antecedência. Você já tem que estar ali com o seu material dourado, ou então com os seus grãos, ou com o manipulativo que você vai usar com antecedência. Tem materiais que são coringas e você pode, inclusive, preparar uma estante ou uma caixa com aqueles materiais que são coringas, né? Cola, tesoura, lápis de cor, régua, lápis, borracha, caneta, canetinha, são materiais coringas. Mas existem coisas que são muito específicas de determinadas matérias, certo? Então, essas coisas que você precisa separar com antecedência, né? Às vezes uma cartolina, às vezes um brinquedo, às vezes um livro, como eu já mencionei, um ábaco. Então, isso que você vai precisar, que é mais específico, né? Às vezes alguma coisa da cozinha, prepara, separa com antecedência, confere se você tem mesmo, né, o material, o ingrediente que você vai precisar, para não ter surpresas na hora da atividade com a criança, né? Se você usa um currículo fechado já, se você usa um livro didático, um material que outra pessoa criou, ótimo, isso acelera muito o trabalho, mas leia com antecedência, esteja sempre um passo à frente, né? Então, se amanhã você vai usar o livro de ciências do seu filho ou o material que você comprou, já dá uma lidinha ali naquelas páginas, do que você vai precisar. Às vezes o material pede uma pintura, você tem que estar com uma tinta ali em mãos, às vezes o material pede que você tenha uma coisa que você ainda precisa de uma coisa que você ainda não tem em casa, você vai ter que adquirir isso. Ou então, se você vê que é impossível você adquirir aquilo naquele momento, já se organiza para pular aquela atividade e ver o que tem na sequência, né? Porque a criança, ela se frustra quando você começa a ler uma atividade com ela ali, vamos fazer tal coisa. Mas não tem. Aí a criança se frustra, né? E ela pode até acabar perdendo o interesse. Então, se você está sempre um passo à frente, você pode inclusive mencionar: olha, filho, mais adiante a gente vai fazer isso, agora não vai dar, porque a gente não tem isso em casa no momento, mas a gente vai se organizar para fazer, tá? Então, você pode estar se antecipando, até porque você pode também se deparar com uma ou outra coisa que você tem um pouco de dúvida, então você pode inclusive pesquisar previamente. Só que aqui dentro desse pesquisar previamente, eu quero abrir um parênteses com vocês e eu quero deixar bem claro que uma mamãe ou um papai que opta por fazer o ensino domiciliar não precisa dominar todos os conteúdos, tá? Nós não somos professores dos nossos filhos, nós somos facilitadores. Nós vamos levar os nossos filhos a se tornarem autodidatas. Eu já conversei isso várias vezes aqui com vocês. Então, não fiquem preocupados em dominar todos os conteúdos. Mas você pode, de maneira prévia, já separar algum vídeo do YouTube que venha ajudar o seu filho. Você pode já pesquisar um ou outro artigo para facilitar aquele aprendizado do seu filho em determinada área. Ou então você pode já deixar separado algum livro de referência daquele conteúdo para o seu filho estar lendo, estudando, né? Por exemplo, você vai estudar com seus filhos o Egito Antigo. E se você tem uma enciclopédia bacana na sua casa ou um livro bom que fala do Egito, você pode deixar isso separado previamente, colocar as crianças para manipular aquele material antes de introduzir o conteúdo. E tudo isso faz parte de um planejamento, né, de uma organização prévia. E isso é muito importante,
tá? Para você não estar sempre sendo pego de surpresa aí, e aí não ficar aquela coisa corrida, você tendo que dar atenção a várias coisas e ainda correndo atrás de materiais, tá bom? Essa dica que eu separei para vocês, gente, ela vai mudar o homeschool de vocês caso vocês não apliquem isso ainda, tá? Vai ajudar muito vocês. Tem me ajudado aqui em casa, né? Isso tem sido assim uma catequese para mim, porque eu tenho me esforçado para sempre fazer esse planejamento prévio para não ser pega de surpresa. Isso não tira a espontaneidade do homeschool, tá, gente? Isso não é engessar o homeschool. Eu não tô falando de você fazer um planejamento e ele ser obrigatório. Eu tô falando de você se organizar, deixar os materiais separados. Ah, mas aí, Beth, eu fui aplicar aquela aulinha com meu filho e aconteceu um imprevisto. Ah, não tem problema. Aconteceu um imprevisto, guarda o material para fazer amanhã, para fazer no outro dia que você estaria fazendo essa atividade, não tem problema. Você está antecipando o momento da aula. Ainda que aquela aula não aconteça hoje, mas ela pode acontecer no futuro e você já está com tudo separado. Tá bom? Então não é uma questão de você ficar engessado num planejamento rígido, não é nada disso. É só para você não perder, não se perder ali no tempo, né, com a criança e não deixar com que a criança também se distraia, se disperse. Tá? Nós defendemos um homeschool espontâneo, né? A liberdade das famílias educarem e ensinarem aquilo que acha que é coerente, que é adequado, que é importante para os seus filhos. É essa liberdade educacional que nós defendemos, né? Independente da metodologia que você trabalhe, seja estudos por unidades, seja o método tradicional, seja o método clássico, seja Charlotte Mason. Independente da metodologia que você trabalhe, todas elas demandam de você um mínimo de planejamento e organização, tá bom? Então tenha tudo em mãos, né? Você vai ver que o resultado do seu homeschool vai ser muito melhor. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá aquele like, tá? E inscreva-se no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui. A gente tem conteúdo toda semana, porque nós queremos ajudar você a ensinar o seu filho em casa. Um forte abraço, uma delícia compartilhar aqui com vocês das coisas que nós temos vivenciado. Tchau!